Irmãos, o louvor tem sido negligenciado. Foi essa mensagem que Deus enviou para a igreja hoje. Agora eu peço que todo mundo fique concentrado agora aqui no altar, amém? O louvor tem sido negligenciado. As pessoas têm sido indiferentes ao propósito principal da igreja. A igreja virou um balcão de negócios, infelizmente. Deus manda dizer isso. Nós temos buscado cumprir o nosso papel pela luz do Espírito Santo, cumprir o nosso papel de verdadeiros adoradores, amém? De pessoas que se reúnem para louvar, para reconhecer os benefícios que Deus tem nos concedido, irmãos, amém? Deus tem nos beneficiado com tantas coisas, Ele tem nos beneficiado tanto, irmãos, tanto, mas nós temos agradecido muito pouco. O mundo precisava de salvação, o mundo estava condenado, as nossas almas enfermas por causa dos nossos pecados. Nós precisávamos de vida. Presta atenção no que o pastor está falando, que é muito importante para você encaixar os pensamentos e depois você poder fazer o seu papel de adorador de uma forma bem legítima, bem verdadeira. Você vem para a igreja para pedir? Você vem para cá para oração de pedido? Você vem para cá mostrar a sua fé? Muito bem. Eu não estou desmotivando quem tem fé, mas eu volto a repetir o que eu falei no início do culto. Uma fé legítima, uma fé perfeita é aquela que termina em adoração aos pés do Senhor. Uma fé legítima, uma fé perfeita é aquela que começa aos pés do Senhor agradecendo. Nós temos que agradecer, igreja. A igreja, ela não foi reunida para outra coisa. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele trouxe o povo para uma comunhão no Monte Sinai, mas o povo tinha que reconhecer que Ele era Deus. O povo tinha que reconhecer que Ele era o protetor. O povo tinha que reconhecer que Ele era libertador. O povo tinha que reconhecer que Ele era a verdade. A palavra dEle era digna de aceitação. Glória a Deus. E Deus foi lá e libertou o povo. Deus se manifestou. Enviou Moisés e usou a mão poderosa dele e tirou o povo dele do Egito. E reuniu o povo para ser adorador. Nós fomos libertos do Egito, do mundo. Nós fomos libertos da escravidão. Nós fomos libertos do pecado, da lepra do pecado. Porque o pecado consumia a nossa alma. Amém? O sofrimento extremo da alma, o sofrimento extremo para a alma, era a consequência do pecado, a nossa contaminação, a nossa destruição. Mas Deus, Ele faz uma grande obra, misericordiosamente, graciosamente, Ele se manifesta por esses pecadores, por essas pessoas que não mereciam. Essas pessoas somos nós. Nós não merecíamos o que o Senhor fez, nós não merecíamos o que Deus fez. É partindo desse princípio que você tem que estar aqui. Ah não, pastor, eu estou aqui porque eu acredito que a porta do emprego vai se abrir. Tudo bem. Se essa foi a isca de Deus, então se posicione agora, porque Deus tem coisa muito mais maravilhosa do que essa porta. Deus tem coisa muito mais maravilhosa do que a cura que você está buscando. Eu acho
Eu acho uma atitude de fé, uma pessoa está buscando a cura. Eu acho uma atitude de fé, uma pessoa está buscando a porta. Mas essa fé é muito mais perfeita quando essa pessoa conhece Deus com mais profundidade, conhece as coisas mais maravilhosas do que Ele já fez, que foi a redenção na cruz do Calvário. Essa é a parte espiritual, irmão. A cura é temporal. Deus vai te abençoar com essa cura? Sim. Deus vai te abençoar para te livrar desse sofrimento? Sim. Mas isso é temporal. Olhe para cá, por favor, preste atenção aqui. A porta de emprego, o dinheiro, a roupa, a comida, isso tudo é o quê? Temporal. Temporal. E Jesus foi muito claro, ensinou isso com clareza. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Sim ou não? Mas por que a igreja instiga tanto a fé baseada em coisas? Isso é para que o Senhor está falando? Para que vocês subam no degrau da fé, busquem as coisas do alto, sejam mais espirituais, tomem a posição dentro do propósito para o qual vocês foram chamados. Jesus disse: olha, não existe adoração no monte, não existe adoração em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em quê? Em espírito. Adorarão com sentimento. Não é mais o ritual, não é mais o lugar. Vocês estão presos ao monte. Os judeus estão presos ao templo, mas isso vai acabar. Isso vai acabar. E se vocês pararem para analisar a igreja, hoje não é o prédio. Eu falei da irmã que reverenciava o altar. Mas o problema não é o altar, o problema é o que há dentro de nós. É isso que Deus está avaliando. Deus não está avaliando o altar de pedra. Deus está avaliando o altar do coração. Deus está avaliando qual é o juízo de valor que você faz em relação a Ele. O louvor que você tem para Ele. Qual é o valor sentimental que você tem dentro do seu coração para oferecer para Deus? Qual é a dedicação sua para Deus? Se há autonegação, se há obra do Espírito, se há obediência à palavra. Isso é posição de servo, isso é posição de adorador. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Por quê, pastor? Porque Cristo, Ele vem ao mundo para nos libertar da doença chamada pecado. Porque Cristo desceu do céu, se humilhou e morreu na cruz para nos libertar da doença chamada pecado. Amém? Uma doença chamada pecado, que foi representado na palavra de Deus por doenças como a lepra. Amém? A lepra é uma doença da pele. Amém? A lepra é uma doença que afeta os nervos, é uma doença que afeta os olhos, é uma doença contagiosa, ela diminui a visão, ela provoca fraqueza, ela provoca amputação das extremidades dos nervos que vão perdendo a sensibilidade. A hanseníase, que é o nome científico. E o pecado foi comparado à lepra, e a lepra foi comparada ao pecado. Amém? Só que o pecado afeta muito mais do que a lepra, igreja. O pecado, ele afeta muito mais do que a lepra. O pecado, ele contaminou o mundo inteiro. A lepra contaminou uma parte, mas o pecado contaminou o quê? O mundo todo. Todo mundo foi contaminado pelo pecado. E Jesus vem no meio desse mundo leproso. Jesus se manifesta nesse leprosário de homens e mulheres cheios de pecados, de seres humanos contaminados com o pecado. Jesus vê o sofrimento dos pecadores. Jesus, ele vê a infelicidade dos pecadores. E ele vem com uma graça. Ele vem com um favor triunfante para nos libertar desse sofrimento. Esse é o motivo da nossa reunião.
não é o que você precisa hoje. Jesus disse: as demais coisas vos serão acrescentadas, mas busque primeiro o quê? O reino de Deus. E o reino de Deus só pode ser alcançado com adoração. Só pode ser alcançado com louvor. Por quê, pastor? Porque esse reino já está consumado. Esse reino já está consumado. A obra do reino de Deus já está consumada. Jesus só falta estabelecê-la plenamente. Mas ela já foi realizada na obra da cruz. Ela foi um sucesso. Ela foi um sucesso. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o inferno. Jesus venceu os demônios. Jesus venceu a feitiçaria, a macumbaria, a doença. Jesus venceu principalmente o pecado, a lepra. Ele veio no meio dos leprosos e venceu a lepra. Ele veio no meio dos leprosos e curou a lepra. Venceu todos os males. Venceu todas as nossas misérias. É isso que a igreja precisa despertar para esse ponto e passar a adorar devidamente. Parar com essa religiosidade barata, esse ritualismo. Eu vou na igreja porque eu estou precisando de alguma coisa. Eu vou na igreja porque eu estou com um problema de saúde. Eu vou na igreja porque eu estou com um problema financeiro. Eu vou na igreja porque a igreja pode me fazer alguma coisa. É isso que vocês têm que parar. Não, eu vou lá porque lá está oferecendo cura. Eu vou lá porque lá o pastor adivinha quem é a amante do meu marido. Eu vou lá porque lá tem uma chave que abre a porta que eu estou precisando. É tanta palhaçada. Mas o verdadeiro propósito de adorador você não quer cumprir. Você não reconhece o favor que Cristo fez por você. Você não reconhece a graça triunfante. O impossível foi realizado. Deus enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. O que ninguém podia resolver, o que não tinha solução nesse mundo, foi providenciado por Deus. A salvação, a oferta da vida eterna para os que creem, para aqueles que se tornarem adoradores de Jesus Cristo. Amém? E Jesus fez numa passagem, ele fez o impossível para 10 leprosos. Abra aí em Lucas 17. Lucas 17, no versículo 11. Jesus fez o impossível para você também. E isso já é o suficiente para você estar na igreja agradecendo. Lucas 17. Lucas 17. Versículo 11. Quem achou, diga amém. Lucas 17, versículo 11. Quem achou, diga amém. Curva a sua cabeça agora. Quem achou, quem não achou, procure concentrado. Senhor nosso Deus, nós sabemos que o Senhor nos vivificou, porque estávamos mortos, estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, estávamos escravizados pelos pecados, pelo diabo, pelos demônios, estávamos sujeitos às maldições, à feitiçaria, à macumbaria, à morte, às doenças, às preocupações. E o Senhor, meu Deus, graciosamente, o Senhor desce do céu, o Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo, as obras que assolavam o teu povo, que oprimiam o teu povo, a criação de Deus.
E hoje a criação de Deus se reúne como os santos, adotados como os filhos de Deus que somos, e cremos nisso. Cremos porque recebemos a palavra da salvação. Cremos porque Cristo foi revelado para nós e o propósito se cumpriu. Aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. Aqueles que o receberam também receberam poder para serem transformados em filhos de Deus. O Senhor se agradou de nos fazer irrepreensíveis. O Senhor nos fez agradáveis ao Senhor, e é pelo teu Espírito que isso acontece. E todos nós somos selados, eu creio. Todos nós recebemos o poder da transformação, o poder da regeneração, e isso é suficiente, Pai, para que a igreja se reúna e te agradeça, para que a igreja te louve, para que a igreja busque a consumação do reino de Deus, que será estabelecido plenamente. Ele já está declarado, a tua palavra já foi dada, ninguém poderá abalar o reino de Deus, e nós fazemos parte do reino de Deus, através do Espírito que recebemos, através do penhor do Espírito Santo, meu Pai. Eu creio que o reino de Deus já foi iniciado e ele será consumado, tudo como está escrito, tudo conforme a tua palavra. Ainda não temos, meu Deus, uma definição clara de tudo isso, mas cremos até o momento, até no ponto em que o Senhor permitiu que a igreja conhecesse, alcançasse, meu Deus, nós cremos e não desistimos. A nossa esperança ela aumenta a cada dia, a nossa esperança nesse reino de justiça, nesse reino de paz, nesse reino de vitória, esse reino onde haverá o equilíbrio, Senhor, esse reino seja estabelecido, que o Senhor possa encontrar a igreja de joelhos, que o Senhor possa encontrar a igreja louvando e adorando. Meu Deus, faça isso, Pai, faça isso, nos conceda esse espírito de adoração, nos conceda a humildade, nos conceda, meu Deus, estarmos preparados, estarmos de prontidão, esperando a manifestação da tua glória. Te agradecemos por tudo isso. Fale conosco agora, Senhor. Precisamos ouvir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Igreja, como eu disse, Jesus, ele faz o impossível para 10 leprosos. Naquela época a lepra não tinha cura, não tinha tratamento. Glória a Deus. Jesus, ele cura os 10 leprosos. Jesus, ele salva os 10 leprosos, como ele salvou os pecadores. Olhe para mim, por favor. Como ele salvou o Senhor. Talvez a pessoa está preocupada ainda com alguma coisa externa. Talvez a preocupação sua seja pelo dinheiro que você não tem, seja pela saúde que está um pouco abalada, mas eu te digo, o remédio espiritual para esse problema também já está preparado. Como ele preparou um remédio para salvar a sua alma, como ele fez o impossível, um grande milagre, morrendo no seu lugar, como ele se deu por você, ele também preparou a cura para os seus problemas temporais. Mas ele disse para você não se preocupar com o temporal. A ordem de Jesus é buscar o reino de Deus, seu Carlinhos. A ordem de Jesus não é estar chorando por causa do problema financeiro, mas estar com esperança, estar lutando, estar se movimentando, estar fazendo o que precisa ser feito para que você possa receber o socorro. Mas as coisas de Deus, elas já estão consumadas. O remédio de Deus está consumado, Jean. O remédio de Deus está consumado. A obra de Jesus está perfeita e acabada. E isso é o grande motivo de reunião da igreja. Não é para prosperidade material. A igreja está cheia, pastor. Mas o propósito não é de Deus. O nível espiritual é muito baixo. O nível espiritual alto, foi como o irmão falou hoje, pastor,
eu não estou indo aí porque não tem escolinha para as crianças, e na hora tem que levar as crianças, e fica difícil para mim, eu estou no outro culto, mas eu senti a diferença. Ele disse, eu senti a diferença, eu senti a falta da palavra. Aí eu falei, irmão, talvez valha o sacrifício de você ficar agarrado com o seu filho na cadeira. Talvez valha o sacrifício de você deixar o seu filho e algum obreiro vai tomar conta do seu filho. Você está preocupado com a escolinha e está esquecendo do principal, que é a sua alma. Amém, gente? Buscar as coisas de Deus, buscar aquilo, buscar esse milagre que esse Deus já consumou, testificar isso, testemunhar a obra da cruz. Pastor, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, eu creio que Ele é Salvador do mundo, e eu vim aqui para adorar esse Cristo, eu vim aqui porque eu quero fazer parte da igreja que adora Jesus Cristo em espírito e em verdade. É por isso que vocês estão aqui, é por isso que vocês deveriam estar aqui, não era por nenhum interesse material, não. Vocês deveriam estar mais firmes com a igreja. Vem, mas vem sem propósito. Vem, mas porque está com problema. Vem porque está procurando uma solução temporal. Mas não vem por causa da comunhão. Irmãos, eu vou dar um testemunho aqui. Depois que eu me entreguei para Jesus, independente das coisas, eu recebi uma paz no meu coração. Eu recebi uma firmeza. O reino dele está estabelecido e não pode ser abalado. O diabo ele não consegue me peneirar. Mas não é porque eu sou melhor, não. É porque eu estou em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Ele não vai peneirar vocês se vocês estiverem em posição de adoração. Ele não vai peneirar vocês se vocês estiverem agradecendo pelo que Jesus já fez. Ele não vai conseguir atormentar vocês, porque a base da derrota dele está sendo testificada pelos lábios de vocês. Eu agradeço porque o Senhor me salvou, eu te agradeço porque o Senhor me libertou. Se eu estou dizendo que o Senhor me libertou, o diabo não tem autoridade sobre a minha vida. Quem está entendendo, diga amém. O diabo não tem autoridade sobre a sua vida, porque você está confessando, o Senhor me libertou. O Senhor me libertou da opressão do diabo. O Senhor me libertou da feitiçaria, o Senhor me libertou da macumbaria, o Senhor me libertou da opressão da doença, o Senhor me libertou da opressão da minha alma, da doença da minha alma, que é o pecado. Tem gente que está atormentada por causa do pecado, mas não está buscando adorar Cristo, que é aquele que destruiu o pecado. Foi aquele que levou o seu pecado. Foi Ele que levou o seu pecado, foi Ele que levou a sua dor, foi Ele que levou a sua preocupação. Mas você não confessa isso. Você não tem percepção, você não tem sensibilidade espiritual para as coisas espirituais. Mas você está dentro da igreja. Mas é um insensível. Isso é a pior coisa que tem, irmãos. Jesus curou 10 leprosos, 9 judeus. 9 judeus. O que quer dizer um judeu? Judeu é o povo escolhido. Judeu é o povo que conhecia a revelação de Deus, do Deus dos céus. Judeu era aquele que sabia que estava previsto nas profecias que o Messias havia de vir. Esses são os judeus. Os judeus conheciam a palavra de quem? De Deus. 10 leprosos, 9 o quê? 9 judeus e um estrangeiro. Um estrangeiro, um samaritano. Mas só que judeu e samaritano não se davam. Mas na hora do problema, irmãos, na hora que todo mundo está em desgraça, todo mundo se une. Uma das coisas que eu aprendo aqui nessa palavra. Em desgraça, todo mundo o quê? Todo mundo se une. Em desgraça não tem diferença. Quando todo mundo está na miséria, está todo mundo reunido. Samaritano e judeu tinham uma política religiosa. Mas nessa hora aqui, o que eu vejo? Eu vejo o samaritano junto com o judeu. Eu vejo o samaritano reunido com o judeu. Jesus chega
e não faz acepção de pessoa. Está sofrendo? Eu vim para os que estão sofrendo. Eu vim para os que estão perdidos. Jesus vai lá e cura os 10. Cura os 10 e para cumprir a lei de Moisés, ele diz, olha, agora vocês vão e se apresentem ao sacerdote, para que o sacerdote testifique a cura de vocês. Digam glória a Deus. A palavra de Deus diz que eles são ordenados por Jesus para ir ao encontro de quem? Dos sacerdotes, por causa da lei levítica que previa isso. Se eles recebessem um tratamento em qualquer lugar e percebessem que eles estavam curados, eles tinham que ir ao sacerdote para dizer, olha, eu fiz isso e fui curado. Agora o senhor me examina e veja se eu fui curado. Qual era o propósito de Jesus, mesmo cumprindo a lei? Quando eles chegassem lá no sacerdote, o sacerdote ia perguntar o quê? Como vocês foram curados? O que eles iam dizer? Jesus Cristo me... E quando Jesus curava o leproso, estava na palavra que quem curaria o leproso, nas profecias, seria o filho de quem? Eles iam testificar a messianidade de Jesus Cristo, ou seja, eles iriam para o sacerdote, e os sacerdotes iam saber que o Messias tinha se manifestado. E eles vão, os 10, ao encontro do sacerdote. Só que antes de chegarem lá, igreja, eles percebem que a lepra tinha o quê? Tinha sumido. No meio do caminho, a cura aconteceu. A cura não aconteceu na hora do encontro deles com Cristo, não. No caminho, pela fé deles, eles foram. Pela fé eles foram, mas no caminho o que aconteceu? A lepra sumiu. A lepra sumiu. E esse samaritano, ele para. Ele não continua. Glória a Deus. Esse samaritano não vai até os sacerdotes. Esse samaritano é tocado por esse poder de Jesus Cristo. Esse samaritano, ele sente isso dentro de quê? Dentro do coração dele. Não adianta eu sentir Cristo fazendo a obra por fora. O melhor de tudo, irmãos, é quando há avivamento. Pastor, por que o senhor está aí no altar? Eu estou aqui, igreja, não foi pela obra por fora, mas eu estou aqui pelo avivamento. Eu estou aqui porque Deus tocou aqui no meu coração. Eu estou aqui porque o fogo santo de Deus tocou no meu coração. Amém? Eu senti o amor de Jesus por mim. Eu senti o resgate. Eu senti a graça. Eu senti a misericórdia dele. Por isso que eu não tenho como recuar mais. Eu vou ter que levar essa obra agora até o final, porque esse amor, ele me constrange. Foi o que Paulo disse aos Coríntios: o amor de Cristo me prende, o amor de Cristo me sensibiliza, irmão. O amor de Cristo me faz permanecer na posição que Ele quer. O amor de Cristo me toca com profundidade que eu não tenho como confrontar. O amor de Cristo, ele provoca uma autonegação, ou seja, eu não ouço mais ao meu eu não ouço mais, eu não atendo mais ao meu ego. Não é mais a minha vontade, irmão, é a vontade do Senhor. E isso é uma posição de quê? De louvor, de agradecimento. Eu estou aqui por agradecimento. Eu não estou aqui por interesse material, eu não estou aqui por dinheiro, eu estou aqui para ser fiel a Cristo na pregação, no evangelismo, na manifestação, na proclamação do poder dEle para a vida de todas as pessoas que entrarem por aquela porta e para onde Ele me mandar, como Ele me mandou para o HGG essa semana. Glória a Deus. Jesus, Ele curou os 10 e os 10 foram cumprir aquela regra da lei, aquele ritual, tem que se apresentar ao sacerdote. Jesus manda, mas no meio do caminho acontece o milagre. A lepra vai embora. Amém? Eles não deveriam, igreja, por causa disso, naquele meio do caminho, a lepra some,
Será que vocês, se Deus fizesse um benefício desse, será que vocês iriam para longe ou iriam para perto de Jesus? Será que vocês iriam dar notícia primeiro para outra pessoa, ou vocês iriam dizer para ele: estou curado? Diga glória a Deus. Eles saíram de uma doença terrível, igreja. Eles saíram daquela separação que eles deveriam estar separados. Eles não podiam ter convívio social. Eles estavam segregados, igreja, porque eles eram leprosos. Mas Jesus libertou eles daquela miséria. E isso deveria fazer com que eles voltassem. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero dizer que Jesus também nos libertou da miséria do pecado. Era motivo para você estar adorando. Era motivo para você estar mais na posição de adorador do que de pedinte. Você continua sendo um miserável, ao invés de ser um adorador. Você faz questão de se colocar na posição de miserável, mas não é adorador. Você tem muita fé, mas não é um adorador. E essa fé não vai resolver nada. Ela vai resolver o seu problema temporal, mas não vai te dar a vida eterna. E nós vamos ver que foi isso que aconteceu com os 9. Os 9 não receberam a vida eterna. Eles deveriam, irmãos, ter voltado a Cristo, caído aos pés de Jesus e louvado. Mas a palavra diz que no caminho rumo aos sacerdotes, eles perceberam a cura, mas apenas um voltou. Olha para mim, por favor, para você entender o texto. Para você entender o texto na hora que nós entrarmos na palavra. Apenas um voltou. Apenas um se sensibilizou com a graça. É isso que eu quero que você entenda. Houve o que nesse que voltou, pastor? Sensibilidade com o que Cristo fez. O que deveria sensibilizar a igreja? A cruz do Calvário. O que deveria sensibilizar a igreja? A obra de libertação dos demônios. O que deveria sensibilizar a igreja? O perdão dos pecados. O livramento das dores, das enfermidades. Mas isso não tem sensibilizado a igreja. Os outros 9 não percebem, não se sensibilizam e vão em frente. Os 9 são frios. Os 9 são frios, aquele maravilhoso milagre. A lepra sumiu e eles continuaram o caminho deles e esqueceram de quem? Esqueceram de quem? De Jesus, achando que a lepra não volta. Só que a lepra volta. Por causa da ingratidão, nós perdemos as bênçãos. Amém? Eles continuaram, os 9 continuaram em frente. Entendam bem, pastor. Eles ganharam uma bênção notável. Nós ganhamos uma bênção notável. Compare a igreja que não adora a esses 9. Veja a proporção de adoradores que há na igreja. Em cada 10, somente o quê? Um faz o quê? 10 são abençoados, mas somente um se torna seguidor, adorador. Somente um louva. Isso é motivo de nós estarmos preocupados com a nossa condição. É mais fácil eu cair nos 9 do que cair no 1. Eu tenho que me vigiar, pastor, será que eu estou no grupo dos 9 ou eu sou o 1 adorador dos 10? É isso que vocês têm que se preocupar. Será que você está seguindo o seu caminho ou você está voltando para agradecer? Será que você tem comunhão com Cristo? Será que você reconhece a obra de Cristo na sua vida? A obra da salvação, a obra da vida eterna? Ou você está preocupado com mais uma bênção material? Vamos lá no pastor, que o pastor vai ajudar. Só que eu ajudo, mas também eu percebo a ingratidão a Deus. Eu percebo o interesse. Amém? Eu percebo. Só que eu não tenho nada com isso, não é comigo. E nós vamos ver que o samaritano foi perguntado: cadê os 9? A Bíblia diz que ele ficou calado.
A Bíblia diz que ele não quis saber, ele não quis dizer, não, eu voltei, os 9 foram embora. Como que pode os 9 não ter voltado para agradecer o Senhor se eles eram judeus, se eles eram da igreja, se eles conheciam a palavra? Não, ele ficou quieto. Nós temos que fazer, igreja, a melhor parte, que é adorar. Deixa os ingratos de lado. Os ingratos não são dignos nem de crítica. Quem vai criticar vai ser quem? Vai ser Jesus, vai ser o Espírito Santo. E esses vão ter que arcar com ele. Digam glória a Deus. Mas vamos examinar esse samaritano. Vamos examinar esse desprezado samaritano, que era um que não fazia parte dos judeus, da nação judaica. Não era um escolhido. Vamos dizer que ele não era membro da igreja. Mas ele foi abençoado dentro da igreja. Mas ele se tornou o quê? Um adorador. O samaritano era considerado, igreja, impuro. Por quê, pastor? Porque o samaritano era uma mistura de judeu com assírio. Era uma raça misturada do povo judeu com o povo idólatra. Amém? Então eles eram considerados impuros. Eles tinham uma crença misturada. A religião deles era misturada. Como a gente vê hoje o cristianismo expresso em vários tipos de doutrina. Nós estamos vendo uma mistura na palavra de Deus, mas só que não é motivo para nós fazermos acepção. Nós temos que conhecer o que é ver? A verdade, mas não nos apegarmos muito a esses desvios de doutrina. Mas o samaritano, ele era impuro, mas ele voltou. Ele era considerado estrangeiro. Mas na desgraça da lepra, ele estava junto com quem? Com os judeus. Quem está entendendo, diga amém. E nós vamos ver aqui, igreja, nessa palavra, uma raridade da gratidão. E mais ainda, uma raridade da gratidão a quem? Esse é o tema, é o nosso assunto. Gratidão ao Senhor Jesus Cristo. E se vocês perceberem, quando uma pessoa vai adorar, ela não precisa do bolo. Essa decisão de adoração, essa decisão de gratidão, ela é singular, igreja. Nos 10, somente um, o quê? Somente um agradeceu. Todos foram curados dessa doença incurável. Todos receberam esse magnífico benefício. Só que a gente torna as coisas maravilhosas de Deus comuns. Todo mundo aqui recebeu a salvação, sim ou não? Todo mundo aqui teve a oferta da salvação. Vamos dizer que não recebeu, mas teve a oferta. Teve o favor de Deus de ser alcançado. Teve o favor de Deus de receber a revelação. Ah, pastor, o senhor foi lá no hospital, fez a oração por mim, hoje eu estou aqui. Glória a Deus. Glória a Deus que você está aqui para agradecer. Você está aqui para permanecer. Você tem que estar aqui para permanecer. Você não pode ser aquele membro de igreja que é indiferente. Você se apega com Jesus porque Jesus te alcançou. Você se apega com Jesus porque Jesus te salvou. Aqui, esse homem, esse samaritano, esse desprezado samaritano, ele reconheceu o benefício. Ele reconheceu a oferta maravilhosa que Jesus Cristo concedeu a ele. Digam glória a Deus. Aí, irmãos, eu paro para pensar, pastor, e a misericórdia comum que nós temos? Vida, saúde, suprimento material. Todos os dias nós temos comida, nós temos água, nós temos ar para respirar, nós temos força para trabalhar, nós temos amor familiar, nós temos amizade, nós temos muitos benefícios comuns todos os dias, mas não damos valor. Sim ou não? É dessa forma.
nós deveríamos prestar mais atenção na misericórdia de Deus, porque são benefícios valiosos, mas nós não estamos tendo sensibilidade, irmãos. Há muita bondade de Deus, há muita bondade de Deus, há muita maravilha de Deus a nosso favor, mas há pouca gratidão. Há muito pouca gratidão. E essa palavra serve para aqui, ó. Serve para mim. Essa palavra bateu forte. Levantar e não falar nada com Deus. Levantar e não ter uma reverência. Não agradecer. Colocar os pés na rua e não agradecer. Eu estou com pressa. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pagar, eu tenho que receber, eu tenho que não sei o quê. Mas espera aí, você esqueceu uma coisa, de agradecer a Deus por você estar vivo. Você esqueceu de agradecer a Deus porque você despertou, igreja. Sabe o que acontece dentro da igreja hoje? Muita súplica. Campanha disso, campanha daquilo, campanha da cura, campanha da libertação, campanha da quebra das maldições, campanha do milagre urgente. São muitas súplicas, irmãos. E eles suplicaram a Jesus, os 10. Na hora de suplicar, tem uma multidão. Na hora de buscar o milagre, tem uma multidão. Tem 10, tem 100, tem 1000. E os pastores, sabendo que o povo quer se abastecer, oferecem as bênçãos temporais. Irmão, a porta de emprego, irmão, o marido perfeito. Parece até um centro de macumba, a igreja. Igual hoje, a mulher colocou ali um chamado de macumbaria e feitiçaria no Facebook. Amor, não sei o que, destruição de inimigo e não sei mais o que, e muita gente, riqueza. E ela colocou os trabalhos, vela vermelha, vela preta, frango com pena, frango depenado, tinha tudo. Tudo que é tipo de imundície. Eu nem comentava, falei, larga isso, não merece nem comentário. Isso é troço tão ultrapassado, que não merece nem comentário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Não tem o que falar. Nós vemos ali a dureza de coração, onde a pessoa está colocando a fé no diabo. Amém. Mas só que a palavra mostra que os 10 suplicaram. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de quem? Tem misericórdia de nós. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Tende piedade de nós. Rogai por nós, Senhor. Não é assim a ladainha? Me ajuda, me cura, abre a porta, faz isso, faz aquilo, me transfere, me coloca onde eu estou me sentindo bem. Essa é a ladainha. Mestre, tem misericórdia de nós. Tira essa lepra. É isso que nós estamos vendo hoje, irmãos. Essa ladainha, essa repetição de palavras dentro da igreja, solos. As orações são repetidas. O Senhor tem que curar, o Senhor tem que curar, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que acontecer. Eu dou ordem a esse demônio em nome de Jesus, tem que sair. Diga glória a Deus. Mas na hora de agradecer, nessa palavra que só um voltou, e muitas vezes não volta quem? Não volta ninguém. Na hora de agradecer, não volta ninguém. Na hora da obra do Espírito, não volta ninguém.
Na hora de visitar um irmão, eu não posso, eu não tenho tempo. Dentro da igreja você diz que ama, dentro da igreja você diz que perdoa, mas na hora de praticar a fé, na hora do resultado, não tem ninguém. Na hora de fazer uma visita para um irmão doente, não tem ninguém. Pastor, a irmã não está vindo, eu soube que ela está doente. E você fez o que com ela até agora? Não, estou avisando o senhor para o senhor ir. A igreja sou eu? Só eu que sou a igreja? Você pode ir. Você pode ir, não, você tem que ir. Você tem que ir. E isso é uma ação de agradecimento a Deus pelo que Ele já fez por você. Você tem saúde, então agradeça a Deus e vá proclamar a saúde. E vá abençoar, vá lá no hospital abençoar. Você pode até avisar, pastor, mas eu vou lá. Mas estou avisando o senhor que eu vou, me abençoa aqui, que eu vou. E se o senhor puder ir, o senhor vai também. Amém. É outra conversa. Na hora de agradecer, irmãos, poucos ou ninguém agradece. Muitos oram, 10 oraram. Senhor, tem misericórdia de nós. Mas na hora de agradecer foi quanto? Foi um. Poucos louvam. Não há amor, não há gratidão a Deus, somente pedidos. Mas o culto que foi estabelecido por Deus foi para quê? Para adorar. Deus tem procurado os verdadeiros, o quê? Adoradores. Não, eu estou aqui, pastor, porque o senhor vai me ajudar. Eu estou aqui, pastor, porque eu quero que o senhor faça alguma coisa para mim. Você veio para pedir a Jesus, não é a mim, não. Porque eu sou um participante da obra, eu sou um trabalhador de Deus aqui na terra. E eu vou te servir, mas eu te aconselho a estar mais com Cristo. Eu te aconselho a ser mais adorador do que um pedinte miserável. Tem gente que vai ficar pedindo a vida toda, sabe por quê? Porque não tem coração para adorar. Tem gente que é aproveitador de Cristo. É isso que a igreja tem se transformado, num bando de aproveitadores, mas não de adoradores. E Jesus identifica isso aqui. Vieram muitos pedir, mas somente voltou um para quê? Para adorar. O culto da igreja, a reunião da igreja, é para louvar e adorar a Deus. Sempre nós oramos. Pastor, eu orei fazendo um pedido para o Senhor. Realmente, é uma ação espiritual, mas tem um exercício mais espiritual do que pedir. Louvar e adorar é um exercício mais o quê? Mais espiritual do que a espiritualidade da oração para o pedido. Se o pedido ficar somente no seu interesse, somente na solução do seu problema, que foi o caso dos 9. Os 9 fizeram a súplica porque eles estavam necessitados. Tem gente que ainda só vem orar porque está o quê? Necessitado. Eles precisavam da cura. Então vamos lá, porque surgiu essa oportunidade. Tem um tal de Cristo aí que dizem que ele cura. Olha, eu conheço, meus pais já falavam que o Messias iria se manifestar e ele cura a lepra. Eu ouvi dizer que tem um aí dizendo que é o Cristo, que é o ungido. Vamos lá, quem sabe ele não cura. E muita gente está aqui na igreja nessa condição. Vamos lá, quem sabe Deus não me abençoa. Mas eu pergunto, até quando você vai resistir? Até quando você vai resistir? Esses aqui só resistiram a uma oração. Foram abençoados, graças a Deus, mas fizeram o quê? Não fizeram comunhão. São pessoas até que ficam na igreja, olha para mim, mas não fazem comunhão. Não tem comprometimento com Jesus. Não tem comprometimento com a obra de Jesus. Fica na igreja, fica, vem, some um tempinho, depois aparece de novo, e papapá, e pé, mas não tem raiz.
Essa palavra pode tocar em muita gente aqui. Mas não se sinta ofendido. Só desperte, como Deus está querendo. Pastor, o senhor me ajudou muito. Sou muito agradecido ao senhor. Não, agradeça-me não, agradeça a Jesus. E se essa obra sirva para você saber que Cristo usou alguém para te abençoar. Não sou eu não sou nada não, irmão. Se eu meter a mão no bolso, tirar um dinheiro para te dar, mesmo assim eu não sou nada. Mesmo assim eu não sou nada. Isso aí foi um impulso. Foi um impulso. Você tem que agradecer a quem? Você tem que agradecer a Deus. Você tem que agradecer a Deus. Pô, o senhor me ajudou na hora que eu precisava. E o pior não é isso não, irmão. Essa palavra, ela é tão real, que as pessoas que eu ajudei, não estão na igreja hoje. As pessoas que eu mais ajudei, não firmam aqui não, elas vão embora. Mas eu já sei, isso não me fere. Isso não me fere. As pessoas vão melhorar o termo, que Deus me usou para abençoar, são as pessoas que hoje não estão no nosso grupo de adoração. São pessoas que não são sensíveis a esse ajuntamento aqui, a essa congregação. Mas foi aqui que elas receberam a bênção de Deus. Foi aqui que elas se livraram da depressão, foi aqui que teve ajuda, foi aqui que recebeu apoio, mas não dão valor. Não dão valor. São como esses 9. São como esses 9. Amém? Você deve orar, sim. Você deve pedir, sim. Eu não estou dizendo, pastor, eu não posso pedir então mais, eu não posso exercitar minha fé mais. Pode sim, você deve orar sim, mas já deve muito mais louvar antes. Você deveria estar louvando mais. Você está aflito, a palavra diz o quê? Ore, sim. Mas eu pergunto, é só pedir? Você só vem para pedir? Você só vem para se beneficiar? Você não vem para fazer nada? Você não vem para oferecer nada? Você não vem para ofertar nada? E a oferta que eu estou falando não é dinheiro, não. É a oferta de louvor ao... A palavra fala que a oferta que Deus quer é a oferta de adoração dos nossos o quê? Dos nossos lábios. Lábios que adoram, não é, irmão? Não é assim que diz? Lábios que adoram. Glória a Deus. Lábios que adoram. Deus quer lábios que adoram. Pastor, eu tenho lábios para adorar, mas tem também aqui uma contribuição financeira. Amém. Mas que você faça isso de todo o quê? Todo o coração. Aqui não é obrigado. Aqui não tem lei de Moisés para você ficar embaixo do dízimo, não. Você não é movido pela lei, não. Você é movido pela graça de Deus. O que você der vai ser um mover da graça de quem? De Deus. Ah não, pastor, eu estou devendo o dízimo, igual a irmã na outra igreja. Pastor, estou devendo o dízimo 2 meses. Falei, o quê? A senhora é da Universal? Não, aqui não tem dívida não de dízimo não, irmão. A senhora não deve nada. A senhora tem que adorar a Deus. A senhora faça de acordo com o que Deus colocar no seu coração. Meu filho, corta o Universal, hein? Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Você veio para adorar. Você veio para adorar com os seus lábios. Você veio fazer de coração. Tudo que você fizer aqui tem que ser em espírito e em o quê? Em espírito e em verdade. Nada mecânico, nada ritualista. Mas eles seguiram o ritual. Vai lá se apresentar para os sacerdotes. Porque eles sabiam que se houvesse cura, eles tinham que ir ao sacerdote. E eles foram. Mas esqueceram de quem? Esqueceram de Jesus. Ah, pastor, eu estou prestando atenção no culto, eu leio a Bíblia, eu venho à igreja, ritual. Se o seu coração não estiver derramado diante do Senhor, se você não tiver um sentimento valioso para Deus, como foi avaliado o sentimento de Abel. Qual foi o problema ali? Foi o valor da oferta? Não, foi o sentimento. Abel chegou diante de Deus como um adorador. Abel chegou diante de Deus humilde.
Abel chegou diante de Deus como necessitado do Senhor, como um servo. Mas Caim não, Caim chegou indiferente. É para levar uma oferta? Eu vou levar. Aí chega aqui, ó, qualquer coisa. Você dá, mas não dá com quê? Não dá com sentimento legítimo, não dá com sentimento puro. Amém? Nós estamos, irmãos, acostumados a tirar a água da rocha da bênção e não há honra e glória ao Senhor em agradecimento. Eu quero tirar a água da rocha, mas não quero oferecer libação ao meu Deus. Amém? Ritualismo. Qual é o outro ponto aqui, pastor, que os 9 mostram? Ritualismo. Eles seguem as regras, eles seguem aquele sistema mecânico, externalista que Jesus condenou. Como eu disse, eu repito, a pessoa vem ao culto, a pessoa lê a Bíblia, a pessoa vem aqui receber unção, a pessoa dá oferta em dinheiro, mas interiormente não louvam. Interiormente a pessoa não louva, interiormente a pessoa não se lança aos pés do Senhor, a pessoa não tem um coração agradecido, a pessoa não apresenta um sentimento puro. Amém? E essas coisas estão se tornando raras aos olhos do Senhor. E nós temos que mudar isso. Nós temos que formar uma igreja forte de adoração, uma igreja forte de louvor, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que cada um aqui tem a sua adoração singular, como esse homem. Ele saiu do meio dos 10, dos 9, e ele veio, e ele tinha uma adoração dentro dele. Ele foi despertado pelo amor de Cristo, e é isso que eu vou pedir a Deus na minha oração por vocês. Amém? Que vocês sejam mais espirituais, que vocês sejam mais ligados a Deus. Outro ponto, irmão, importante que eu vejo aqui nessa mensagem: crer. Eu creio, pastor, que Deus vai me dar, vai me dar condição. Eu creio que Deus vai abrir a porta. Eu creio que Deus vai curar. Eu creio que Deus vai fazer. Todo mundo crê. Mas louvar, igreja, são poucos que louvam. Nós vemos hoje muita gente despertada na fé dentro da igreja. Ah, pastor, a campanha de quê? Da porta aberta. Eu vou entrar nessa campanha, voltado para uma necessidade a ser suprida. Todo mundo está atrás de um suprimento de necessidade. Amém? Nesse caso aqui, qual era a necessidade? A cura de quê? A cura da lepra. Amém? As pessoas creem quando elas estão doentes. As pessoas creem quando elas estão debaixo. As pessoas creem quando elas estão morrendo. As pessoas creem quando elas estão interessadas. E eles não precisaram ouvir muita coisa, não. Jesus lhe falou assim, ó, sejam curados. Não. Olha o que Jesus falou, vamos lá. Versículo 14. E eles vendo-os, disse-lhes, ide, o quê? E mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus ele falou assim, ó, seja curado. Quando a pessoa está interessada, irmão, qualquer coisa ela faz, qualquer coisa ela ouve. Ó, mas nós vamos para o sacerdote? Nós já fomos lá, mas não aconteceu nada. O senhor não vai curar, não? Não. Está falando que vai resolver o problema? Vale tudo. Amém, pastor? É desse jeito. Apenas ide, ó, ide. Mas eles tinham fé para isso. Para receber, todo mundo tem fé. Para receber, eu acredito em qualquer um. Está oferecendo? Eu quero. Cajado? Ah, não, aqui, irmão, cajado. Ah, é isso, irmão, é chave, é lenço, é não sei o quê. Compra aí que vai resolver o seu problema. Você vai acreditar, vai entrar. Basta o discurso, o pastor desse tipo de fé, irmão, ele tem que ser um bom comerciante. Essas igrejas aí, elas treinam o cara para vender peixe podre. E eles ficam treinadinhos, têm uma habilidade, até o jeitinho da mão, a voz, fica tudo igualzinho. Eles incorporam o líder da seita. Porque está oferecendo o que eles querem. As pessoas estão atrás daquilo que elas querem, mas não estão atrás do abençoador que é Jesus Cristo. Amém?
estão atrás dos benefícios de Jesus, mas não estão buscando Cristo de todo o seu o quê? Coração. Não tem louvor. Tem muita fé? Sim, mas louvor nenhum. Não floresce o louvor. Amém? Tem muita fé para receber? Tem. As pessoas têm uma oração igual a de Elias no Monte Carmelo. Irmão, você tem que orar igual a Elias, com fé. Cadê a fé de Elias? Aí você fica doidinho. Se você orar com a fé de Elias, vai cair fogo da onde? Mas cuidado para não cair em cima de você. Só que a gente vê gente orando com a fé de Elias, mas nós não vemos pessoas glorificando e louvando como Maria. Tem gente orando com a fé de Elias, mas não tem gente louvando como Maria. Não tem gente louvando como Ana, a mulher de Eucana, a mãe do profeta Samuel, a estéril que deu a luz ao profeta. Nós não temos pessoas como Simeão, que esperou a salvação de Israel, e numa idade avançada ele recebeu. Mas a palavra diz que Simeão permaneceu ali, irmão, adorando no templo, cheio do Espírito Santo, aguardando a manifestação da salvação de Israel. E ele teve a oportunidade e recebeu o Filho de Deus nos seus braços. Ana, a profetisa Ana, uma mulher de 84 anos que vivia dentro do templo, servindo ao Senhor com jejum e orações. 84 anos, estava dentro da onde? Do templo, adorando a quem? Adorando ao Senhor e servindo ao Senhor. Não eram pessoas que estavam interessadas em receber, porque reconheciam que a grande bênção já havia sido dada através do Salvador Jesus Cristo. E é isso que a igreja precisa aprender. Pastor, eu estou voltado para a revelação, para a adivinhação. Você é um miserável. É isso que eu te chamo. Ah, a teologia da prosperidade, miserável. Miserável. É isso que você é. Pedinte. E o pior de tudo é que essa fé sua não te leva de joelhos. Essa fé sua não te leva a adorar em espírito e em verdade. Mas essa fé desperta, sim, um interesse. E quando você recebe, você vai embora e não agradece. Tem pessoas que receberam bênçãos e sumiram. Sumiram, evaporaram. Eu acredito que essas pessoas, quando me veem, se escondem, porque eu não vejo. Ih, o pastor Luiz Fernando está ali. Não, vou esconder, porque se ele me ver, ele vai perguntar por que eu não tenho ido à igreja. Aí eu estou com um problema. Não, mas eles se escondem, eles entram embaixo do carro. Entra nas lojas, no centro. Quando eu venho assim de longe, eu vejo, ó, vira as costas, espera o pastor passar. O irmão, aí ele finge que eu é surdo. Amém? Nós temos que adorar, irmãos, como Ana, como Zacarias. Amém? Como a profetisa Ana, como Maria, a mãe de Jesus Cristo. São pessoas que louvaram a Deus. Amém? Eu pergunto, e o seu louvor e a sua gratidão? Você tem sido honesto com Deus? Você tem sido honesto ao Senhor? Você tem evangelizado? Você tem visitado? Você tem amado? Você tem perdoado? Você tem dado a alguém? Você tem ajudado alguém? Você tem praticado ações de graças? Jesus disse: todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim? A mim mesmo. São ações de graças quando nós servimos as pessoas. São ações de graças quando nós amamos. Olhe para cá, por favor. São ações de graças quando nós evangelizamos, falamos do Salvador Jesus Cristo. Ah, não, pastor, eu estou aqui para pedir. Eu estou aqui porque eu estou precisando de alguma coisa. Entenda uma coisa, irmãos, eu repito para encerrar. Eu não contesto a fé.
Eu não contesto os pedidos para alcançar uma bênção, principalmente o que Deus oferece. Mas o louvor, para fechar a palavra, é o resultado da fé verdadeira. Quem não louva, quem não adora, não tem uma fé que agrada a Deus. Se você vem aqui só por seus interesses pessoais, você está arrumando um grande problema com o Senhor Jesus.